dia, senhoras e senhores. Hoje é 14 de agosto de 2025. São 9 horas da manhã. Senhoras e senhores, Jair Bolsonaro e os outros 7 réus da trama golpista entregaram ontem as suas alegações finais. E, evidentemente, como era previsível, eles vão pro tudo ou nada. Mas, na verdade, vamos nos concentrar na peça do chefão da quadrilha, que é o que mais importa, que é a âncora do bolsonarismo. É aquilo que viabiliza todos esses outros imbecis e esses outros bandidos da trama golpista, que do núcleo 1 da trama golpista, que levaram o Brasil ao ponto em que estamos, né? Inclusive com os Estados Unidos nos acossando e tudo mais. Jair Bolsonaro aposta no tudo ou nada e fica muito clara na peça da defesa dele, em cerca de quase 200 páginas, em que o Jair Bolsonaro simplesmente nega tudo de uma forma, está escrito de uma forma que está sendo interpretada pelos juristas como um risco para o país, porque ele parece preparar o terreno para que um possível sucessor de direita faça aquilo que o filho dele anunciou, o plano do filho dele, fartamente anunciado na mídia, de dar um golpe de Estado. Na verdade, esse vai ser o golpe mais anunciado, iria ser, se acontecesse, porque isso não vai acontecer, porque ele não vai vencer a eleição, nenhum aliado dele vai vencer a eleição do ano que vem. Eu tenho muita fé no que eu estou dizendo, porque eles estão fazendo tudo errado. E a anunciação desse golpe pelo Flávio Bolsonaro, algumas semanas atrás, dizendo que espera que assuma a presidência um governante de extrema-direita, que dê um indulto para o Bolsonaro e que, se esse indulto for rejeitado pelo STF, o presidente então eleito de extrema-direita deve usar a força contra o STF, ou seja, está falando de um golpe militar em que as Forças Armadas fechariam o STF. Não seria um cabo e um soldado, seria as Forças Armadas mesmo, efetivamente, tomarem a frente da coisa e fechar Congresso, fechar as instituições e caçar e prender todo e qualquer ente que possa se contrapor ao regime que ele pretende ver instalado no Brasil se um bolsonarista radical vencer a eleição de 2026. Então aí você tem mais um capítulo da nova tentativa de golpe, ou melhor, da mesma tentativa de golpe, porque é um golpe inacabado. O golpe, o 8 de janeiro, todo o plano, toda a trama golpista continua em curso, a novela não acabou. Nós estamos pensando que a gente está julgando uma novela que acabou, mas essa novela está em curso. E esse julgamento do Jair Bolsonaro pretende, do Jair Bolsonaro e de todos os outros golpistas, sobretudo do Núcleo 1, é uma tentativa de acabar com essa novela. E como é que essa novela vai acabar? No momento que colocar todos os mentores da trama golpista na cadeia e impedir que eles vençam a eleição de 2026. Até aí nós vamos chegar, e sem a âncora do bolsonarismo, com o bolsonarismo encarcerado, nós vamos ter a possibilidade aqui no Brasil de finalmente encerrar a trama, a novela golpista. Vamos assistir essa reportagem que explica tudo isso que eu acabo de dizer para você. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, e qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente para a gente poder fazer um canal melhor para você. Pois é, e pede nulidade da delação do Cid também, né? A gente já falava que isso poderia ser uma linha da defesa do ex-presidente Bolsonaro, como foi do Braga Neto. Vamos lá, Marcelo. Já era uma linha esperada essa da defesa
do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi a linha adotada, inclusive, no depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que não agiu para impedir a posse do presidente Lula, dizendo que também não participou de nenhum movimento, nenhuma ação, nenhum plano. Aquele plano é uma referência ao punhal verde e amarelo, né? Diante desse sentido, ou seja, entrando em modo negação total, né? É a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. A grande questão é que alguns pontos, no próprio depoimento dele, alguns pontos são confirmados pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver como é que vai ser a análise, não só do ministro relator, como do colegiado da primeira turma. Mas alguns pontos, o ex-presidente Jair Bolsonaro diz que recebeu os que estavam inconformados com o resultado da eleição e que recebeu para análise, lógico, na avaliação dele, do que fosse legal, medidas legais, e chamou os comandantes para conversar no Palácio do Alvorada. Neste momento ainda dá para fazer. Porque, vamos supor, aconteceu essa maluquice aí de condenar o Bolsonaro. Ele está inelegível, não vai disputar a eleição, ele vai ter que apoiar alguém. Ele não só vai querer apoiar alguém, né, que banque a anistia, ou que banque um indulto, como você falou, não sei qual seria o instrumento, né, a ser utilizado, mas que eles fossem cumpridos. Né, porque a gente tem que fazer uma análise de cenário também, que numa hipótese do presidente da República dar um indulto para o Bolsonaro, o PT vai entrar com um habeas corpus aqui no Supremo e é inconstitucional esse indulto, como o Supremo já fez. Então vai ter que ser alguém na presidência da República que tenha um comprometimento, eu não sei de que forma, de que isso seja cumprido. Mas como? Porque aí eu estou te falando, é uma hipótese muito ruim, porque a gente está falando de possibilidade de força, de uso da força. Bom, antes de mais nada, vamos falar, né? Se o Bolsonaro admite que procurou saídas para a derrota eleitoral, ele já está confessando o crime. Esse é um crime confesso, né? Inclusive, o crime é tão grave que ele é confesso. O sujeito disse que perdeu a eleição e buscou alternativas para não sair do cargo, mesmo tendo perdido a eleição. O nome disso é golpe. Bom, o Eduardo Bolsonaro segue fazendo ameaças e ameaça derrubar o regime, ou seja, ele não fala de derrubar o Lula, ele fala de derrubar o Poder Judiciário, a cúpula do Poder Judiciário brasileiro, ou seja, a maioria da cúpula do Poder Judiciário brasileiro, não é? Nós estamos falando aí de 7 de 11 ministros do STF, são os que estão na mira do Donald Trump, do Eduardo Bolsonaro, e também, segundo as ameaças do Eduardo Bolsonaro, os presidentes da Câmara e do Senado e o presidente da República. Então ele quer derrubar os 3 poderes da República. Isso está muito claro. É por isso que não vai haver qualquer capitulação, qualquer negociação com essa gente. Não tem negociação nenhuma com o bolsonarismo e é por isso que a defesa, ela basicamente vai para o tudo ou nada. Você vai entender que essa defesa do Bolsonaro é uma preparação para uma tentativa de golpe, assim está sendo entendida por muitos juristas, pelo governo e pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Vamos lá. A defesa de Bolsonaro chama a acusação da PGR de absurda e diz que o ex-presidente determinou a transição, não golpe. Ele não determinou a transição, não golpe. Ele determinou a transição, não golpe, depois que disseram para ele que não iam aceitar dar o golpe. Essa história está contada. Tem uma cronologia, não é? Eles estão pegando o fim da cronologia. Então, é uma bobagem. Aí, em 7 pontos, o Bolsonaro demonstra que ele vai por tudo ou nada e, na melhor das hipóteses, ele tenta reduzir a pena porque os advogados conseguiram inserir um instrumento para tentar reduzir a pena do Bolsonaro, porque sabem que ele vai ser condenado. Então, essa segunda alternativa é por causa da primeira alternativa, o golpe não der certo. Esses 7 pontos são: ele questiona a legitimidade da investigação,
diz que a minuta do golpe, que não sabia, não tinha conhecimento, e que aquilo era só um estudo, etc, etc. Depois ele fala que tinha conhecimento, mas tinha estudo, é muito confuso. Ele diz que a delação do Mauro Cid foi forçada, né? Basicamente isso. Diz também que na reunião com os comandantes das Forças Armadas ele não pediu golpe para eles, não é? Em seus depoimentos, o Freire Gomes e o Batista Júnior disseram que ele pediu golpe, e ele diz que, em primeiro lugar, se ele de fato pretendesse dar andamento a qualquer plano na direção do golpe, ele deveria ter ao menos dado início aos protocolos legais para a convocação do estado de sítio. Não, ele consultou, está tudo muito claro, ele consultou os comandantes e eles disseram, se nós, Exército e Aeronáutica, disseram, nós estamos fora. Foi por isso, porque só a Marinha não seria suficiente. Marinha que o comandante da Marinha aceitou dar o golpe. Transmissão do cargo. Outro ponto destacado pela defesa é o fato de que o governo Bolsonaro adotou medidas para a transição de poder para o governo Lula. Depois que disseram para ele que não ia ter golpe. A ausência no 8 de janeiro. Ele usa o fato de de ter fugido do Brasil 2 dias antes de terminar o mandato, ele tenta usar a favor dele, o que depõe contra ele, porque mostra que ele sabia de alguma coisa. Porque senão, por que ele iria sair do país correndo 2 dias antes de terminar o mandato? Não houve crime. Então, aí essa já é a parte golpista. Como é que está sendo entendido isso? Você já vai ver. Vamos lá, o julgamento do Bolsonaro já pode ser realizado. Né? Aqui você tem os indiciados, são 8, não é? Vai ter primeiro a leitura do relatório, a sustentação do PGR e depois a sustentação dos advogados de defesa. O Moraes vai dar o voto de relator, depois ele passa a análise do mérito de condenação e absolvição, depois vão votar Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, nessa ordem. Então, o Fux, se ele pedir vista como terceiro a votar, aí a Carmen Lúcia e o Zanin vão antecipar os seus votos, né? Para que não tenha a possibilidade de, quando ele devolver o processo, tenha ainda que esperar para ter julgamento. Quando ele devolver o processo, ele vai ter que dar o voto e aí vai passar para a sentença do caso. O que acontece se houver pedido de vista? Se algum ministro pedir vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso, o julgamento será suspenso e ele terá até 90 dias para devolver o processo. A decisão é por maioria simples da primeira turma e definirá pela condenação ou absolvição. Quer dizer, um voto a mais, se for 3-2, já está condenado, mas vai ser 4-1. Então é isso. Aqui o Heleno, ele tem um apoio aí. Ele diz que foi mal interpretado em fala sobre virar a mesa na eleição, que ele falou numa reunião. Eu não sei como é que você vai interpretar o que é virar a mesa numa eleição. Eu acho que só tem uma interpretação. Defesa de general Heleno pede a redução da pena por participação menor em golpe. Veja, eles estão admitindo o golpe. Olha só. É brincadeira. A defesa do Heleno está admitindo o golpe. Olha, teve golpe, mas a participação dele foi menor. Então ele quer uma pena menor. Isso é uma confissão, tá? O ex-ministro do Exército, antes do Freire Gomes, ele era ministro da Defesa, diz que atuou para Bolsonaro não assinar a doideira dos radicais. Esse outro que já confirma que teve tentativa de golpe. É muita loucura, pessoal. É muita loucura porque realmente eles confessam. Todo mundo confessando aí. O ex-comandante da Marinha diz que não ofereceu a tropa e tem duas testemunhas, os 2 colegas dele da Marinha e do Exército, da Aeronáutica, dizendo, e mais o ajudante de ordens, dizendo que ele aceitou dar o golpe. As defesas atacam Mauro Cid e pedem absolvição, todo mundo pedindo absolvição. Contestação a Cid, menos críticas a Moraes, alegação final de Bolsonaro, você viu. Agora você sabe quais são os próximos passos, né?
E aqui você tem a defesa do Bolsonaro, assinada pelo Daniel Tesser, pelo Paulo Amador Cunha Bueno e pelo Celso Vilardi. E aqui você tem uma vacina no fim para o caso de condenação. Aqui você tem todos os advogados assinando, né? São 6 advogados no total. Diz aqui, por fim, subsidiariamente, na remota hipótese, ou seja, numa pequena chance de ele ser condenado, pedimos o afastamento dos agravantes do crime que vão aumentar a pena dele. Imagina, eles dizem que há uma pequena chance dele ser condenado e que, se isso acontecer, para a pena dele ser menor, para afastar os agravantes sem nem explicar por quê. Então, quer dizer, o que é que acontece aí? Vamos lá. O Reinaldo Azevedo matou a charada, parece que quando eu li essa matéria do Reinaldo Azevedo, eu falei, cara, esse sujeito leu a minha mente. Tá logo no comecinho aqui, diz ele, as respectivas defesas de Jair Bolsonaro e Braga Neto entregaram, a exemplo das de 4 outros réus do núcleo duro do golpe, suas alegações finais. Não se trata, a diferença do que parece à primeira vista, de uma tentativa de absolvição ou de redução de danos. Por exemplo, para lhes diminuir a gravidade de determinadas provas. Não, é tudo ou nada. Logo, as peças miram o futuro. Vai que um dos pré-candidatos da extrema-direita vença a eleição. Todos eles submissos ao capitão. E a Trump também. Então haveria um caldo de cultura já desenvolvido para alegar a necessidade do indulto, que seria decretado então por esse vencedor. A outra aposta é a aprovação de uma anistia pelo Congresso. Uma ou outra coisa inconstitucional seria barrado pelo STF. Os advogados apostam que não, que uma eventual virada de mesa eleitoral intimidaria o tribunal. E aí entra a fala do Flávio Bolsonaro, que aqui, essa defesa que você vê aqui, ela justificaria a virada de mesa que o Flávio Bolsonaro fala de usar a força contra o tribunal. Olha, fizeram uma defesa magnífica de 200 páginas e eles ignoraram tudo. Bom, e aí é o seguinte, a defesa do Bolsonaro, enquanto isso, como eu falei, já pensa em dosimetria. Essa foi outra matéria que adivinhou meus pensamentos. Para os advogados do ex-presidente, o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito absorve de golpe de Estado, o que poderia reduzir a condenação em até 12 anos. Ou seja, se for 43 anos, vai passar para 31. É isso que eles estão buscando. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.